É possível a gente entender a consciência de um modo mais assertivo? Como podemos estudar a nós mesmos de forma mais precisa? Sobre esse e sobre muitos outros assuntos que envolvem o estudo da consciência, vamos começar mais um episódio do Conscienciocast aqui, desse podcast que é da associação da ACIP. E para falar com a gente aqui hoje, né, estamos comigo aqui o Gabriel Curan Muito boa noite. e o nosso entrevistado de hoje, que é o Antônio Pitaguari. Antônio, seja muito bem-vindo aqui. Muito grato, boa noite, vamos em frente. Prazer falar contigo, mas antes de começar a falar desses assuntos aí de estudo da consciência, de vários trabalhos novos que você andou produzindo, conta pra gente um pouco de você. Como é que você conheceu a ciência da consciência que a gente chama de conscienciologia? Então, eu tenho atualmente 66 anos. Quando, vamos dizer assim, por volta de 22 anos de idade, eu trabalhava na Varig, eu estudava engenharia, quarto ano, eu tinha uma namorada e trabalhava e estudava engenharia e tinha uma série tive uma série de problemas, uma série de crises. E parei de trabalhar, parei de estudar, deixei a namorada. As crises pessoais, Crise com a namorada, crise com o chefe, crise na faculdade, que quarto ano de engenharia eu não estava vendo muito futuro naquele estudo, naquela estrutura, né? O trabalho também, tive um problema com o chefe, a namorada, tive um problema com ela, e tive um problema com a família, lá com meu pai também, me mandou embora de casa e tal. E aí aquilo tudo me levou a ser um buscador da verdade. Eu me achava, então, 18 anos, quer dizer, 22 anos, né? 22 anos já, porque eu entrei na Varig com 18. Então, com 22 eu tive essa crise. E aí parei tudo, eu tinha alguns recursos e me dediquei a estudar como é que as coisas funcionam. E naquela época, surgiu lá uma oportunidade, eu fui para Teresópolis, eu morava no Rio de Janeiro, fui para Teresópolis, tinha dois amigos lá que a gente abriu uma concessionária Honda de motocicleta. Eu entrei como gerente, os dois se desentenderam, eu fiquei de sócio. E trabalhei então em Teresópolis de 81 a 91 com a Honda, com essa concessionária. Vendi lá 2, 3 mil motocicletas nesse período. E aí, nesse período, eu tive muitas experiências, vamos dizer assim, motocicleta, enduro de regularidade. Cara, eu adorava aquilo, fiz muito enduro de regularidade, tirava bons resultados, é como se né? fosse um rally É um rally de de moto. moto. Em vez de ser o mais rápido, é o que passa na hora Tá certa certa. Nunca é média baixa, a média é sempre alta. Mas você tem que passar nos postos de controle com aquela com Regularidade. aquela regularidade. Naquele período, o professor Valdo ele respondia perguntas na revista Planeta. A minha mãe comprava essa revista e eu estava sempre lendo ali e estava sempre gostava das respostas dele, né? Eu naquele processo de morar em Teresópolis e tal, e eu me considerando ali um buscador de entender como é que as coisas funcionam, né? Eu comecei a ter algumas projeções e eu queria entender aquele negócio, encontrei o Valdo, mandei uma Desculpa, carta você para começou a ele ter experiência fora do corpo com o Valdo ou não? antes. Sim, antes de encontrá-lo, se, Antes, se via ele fora do antes. corpo. Tive uma experiência uma vez lá em Teresópolis. Tive várias, né? Mas uma que me Aham. marcou muito, que eu tinha certeza que eu estava fora do corpo. E eu pensei assim, cara, eu vou voltar porque amanhã eu tenho que trabalhar. Eu fiquei meio inseguro com aquela situação, né? Mas voltei. E aí, naquele negócio de entender, eu comecei a ler as coisas do Valdo. Ele respondia a pergunta. Aí eu respondi, porque ele sempre falava no livro Projeciologia. Isso foi em 87, 80, 88. E me responderam do Centro de Consciência Contínua, falando assim, ó, você para receber o livro tem que ser pesquisador, você tem que apresentar algum trabalho. O livro não era gratuito, a primeira edição A de 5 mil, distribuição, né? a distribuição, Não era mas não era para vendido. qualquer um. E também não era vendido. Então eles davam para bibliotecas e para aquelas pessoas que eles achavam que fariam bom uso do livro. E eu então não estava qualificado. Aí comecei a fazer uma tradução, o que é a quarta dimensão, de Charles Hinton.
Enquanto eu estava fazendo essa tradução, então chegou finalmente uma mala direta, que o Instituto foi fundado em 88, né? E em 1990, eu lembro bem, dia 31 de março de 1990, eu fui lá no IPC, não era IPC ainda, era IIP, Instituto Nacional de Projeciologia, lá na Glória, no Rio de Janeiro. Eu morava em Teresópolis. E fui lá na Glória e conheci o Valdo. O curso era Projeciologia e Sexualidade. A São os sexualidade dois temas básicos, falar de experiência fora do corpo e sexualidade. era uma temática interessante, Avançada, sexualidade. claro. Mas o que me interessou mais naquele dia ali foi quando ele falou de cosmoética. Aí no final do curso, eu fui ao Valdo. Valdo, poxa, eu queria entender melhor esse negócio de cosmoética e tal. Ele perguntou para mim assim, você sabe o que é estado vibracional? Eu falei, não. Então, faz os cursos aí, a gente vai conversando. Então tá, depois daquele dia, 31 de março de 1990, todo fim de semana eu estava no Rio de Janeiro, fazendo os cursos P1, P2, P3 e os cursos extracurriculares que tinha, comecei a fazer tudo. Em 90 mesmo, que foi o ano lá do primeiro Congresso Internacional de Projeciologia, lá no Hotel Nacional do Rio de Janeiro, eu já estava lá, comecei a voluntariar. Em 91 virei professor. O Valdo falou para mim uma hora assim, você vende moto, né? Eu falei, é. Ele falou assim, ó, vai viver debaixo da ponte, mas não faz isso. Eu vendi a empresa, vim para o Rio de Janeiro e desde então estou completando agora 33 anos de voluntariado ininterrupto da Conscienciologia, né? O que não é grande coisa, veja. Eu estava na mesa agora ali no jantar do CAEC, estava o Amin e a Sandra. O Amin tem 35 anos de voluntariado ininterrupto. A Sandra tem 34. Eu tenho 33, então você vê, eu sou o mais novinho dos três. Eles são pessoas mais jovens que você, é isso que você quer dizer? O Amin eu acho que é mais velho que eu um pouco, mas a Sandra é mais nova, né? Você conhece o Amin Lashungani Sim. e a Sandra Tornielli? Agora, para te entender, mas por que ele falou da questão de vender moto, que era complicado? Qual que é a... E o que isso tem a ver com essa cosmoética, essa ética de outras dimensões? O problema da moto, na época, e talvez até hoje ainda, a gente dentro da Conscienciologia, a gente vê a moto como um risco desnecessário, né? Um risco desnecessário. Então, eu hoje, por exemplo, eu sempre gostei demais de bicicleta e moto, né? Não tive mais moto desde então, mas atualmente eu tenho uma bicicleta elétrica. Uma bicicleta você acelera lá e ela vai. Tem umas trilhas muito boas aqui na cidade e tal. E eu gosto de andar de moto ali no bairro Cognópolis. O bairro é muito bonito, né? Então eu costumo dar a volta ali do bairro. Eu costumo também, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar por ali. A nossa região é mágica. Então a gente pegando ali, por exemplo, a Felipe Vante, passando do limite já da Cognópolis, lá na Argemiro Lemos, com a Itaboraí, você passa aquilo ali, tem um condomínio aeronáutico, e você vai mais um pouco, uns 10 quilômetros. Você vai chegar lá, limite de Santa Terezinha, tem uma estrada de chão ali, você entra naquela estrada de chão, vai dar lá no Parque Nacional. Cara, é um lugar mágico, muito lindo, muito interessante, e eu só fui conhecer agora há pouco tempo. Que eu tinha uma bicicleta antes, mas a bicicleta era movida a feijão. Então, quando é movida a feijão, é mais longe, é mais difícil, é mais pesado de ir, né? Agora, com essa elétrica, você vai muito fácil, né? Você pedala, mas ela te agiliza pelo menos metade do percurso. Mas no caso da moto, então, ela seria um risco desnecessário quando a pessoa... Porque carro, você ainda tem uma segurança, mas moto, então, está dizendo que você tem um risco maior de fratura, de morte, nesse sentido. Exatamente. De acidente, né? É acidente. A moto, a gente tem que reconhecer que o motociclista, ele está muito exposto, né? Muito exposto. Qualquer coisinha, ele vai embora, né? Ele pode dirigir ele com cuidado, mas aí... alguém entra na frente. Acabou. Então, Eu já presenciei a maioria dos anos de acidente que eu presenciei de com moto mesmo. Então, acho que imagino quando o Valdo falou isso pra você, você racionalmente na hora já percebeu, né, a problemática. Eu confiei, concordei e também não era exatamente o que eu queria fazer pro resto da vida. Embora eu gostasse muito, Teresópolis é uma cidade muito agradável, né? Mexer com motocicleta,
fazer passeios nas trilhas e tal, e sempre foi muito bom. Mas eu vi várias vezes pessoas a quem eu vendia moto ter acidentes graves e até chegar a morrer, né? Então aquela frase, aquela orientação do Valdo me serviu muito bem, porque eu pretendia, eu sentia naquela época aquele processo de buscador da verdade. Eu estudei muito, cara, eu lia muitos livros. O Valdo, quando a gente se conheceu, ele soube lá desse meu interesse de livros e leituras, e ele sempre me apoiou e sempre falava muito de mim nas tertúlias, nos encontros, nas palestras, né? E eu sou extremamente grato. O Valdo sempre me ajudou muito, né, cara? Muito, muito. Daí esse papel que a gente estava conversando aqui antes, eu descrevo alguns dos voluntariados que eu tive a oportunidade de ter na Conscienciologia, e uma grande parte deles eu sou muito grato porque ele me ajudou demais. Veja, essa semana agora eu entreguei um artigo lá para a revista da Holoteca, né? A Nara tinha me pedido um outro, na verdade, mas aí eu entreguei um artigo para ela que era mais prioritário. Eu tive a oportunidade de digitar a bibliografia internacional da Conscienciologia, que foi publicada no Tratado 700 Experimentos. 700 experimentos, cara, veja, É umas são 4.000, né? 5.000. 5.116 referências. 5.116. Cada referência dessa era uma ficha, cartão, escrita manualmente pelo Valdo Vieira. Uma metodologia doida que ele inventou, que era muito maior do que a metodologia comum, né? Não era só editora, ano e local, autor e título. Não. Ele tinha até o tamanho da Tinha as obra, dimensões, né, da capa. Né? listagens. Cara, coisa de louco. E era a cada 5.116 escritas manualmente pelo Valdo. Éramos 3 pessoas, no final éramos 2 fazendo isso. E enquanto a gente ia fazendo isso, eu observei que em 81 desses fichas, no verso, tinha uma resenha, tinha uma crítica do Valdo, aquele autor ou aquela obra. E eu falei com ele, Valdo, pô, isso aí é interessante demais, não apareceu no livro 700. Vamos fazer alguma coisa. Não, não, você faz o que você quiser com isso aí. E eu guardei aquilo, sempre pensando em ampliar. Eram 81, eu pensei de levar para 200. Ir lá na holoteca, olhar os livros escritos pelo Valdo, porque ele também escrevia muito nos livros, né? Mas quando chegou agora, pô, isso já fazem 30 anos, cara. O livro foi publicado em 94. Vai fazer 30 anos ano Eu que tô vem. com esse material parado lá há 30 anos, cara. Eu falei, cara, isso não pode mais ficar parado, isso é uma pérola. Então, mandei agora essa semana lá para Nara, e vai ser publicado agora na próxima revista da Holoteca. E a gente chamou Pérolas Críticas de Valdo Vieira na Bibliografia Internacional da Conscienciologia. Ah, que legal, cara. Então a gente vai publicar isso agora. Então, veja, aquele conteúdo ali é um conteúdo riquíssimo, é uma preciosidade. A gente chamou de pérola, né? E a gente via naquela época lá, eu vi o Valdo era um cara totalmente fora da curva. Não existe um cara igual a ele que tenha feito um trabalho meticuloso, ordenado, organizado, e as próprias verpons que ele trouxe são muito Verpons tem marcantes. as palavras novas, nos termos. As verdades. Verdades relativas de ponta. Quer dizer, verpons. Então, a Conscienciologia tem um cabedal, né, de conceitos, de ideias novas, né, uma grande parte proposta pelo professor Valdo, e que a gente precisa reconhecer que é uma contribuição significativa, né, para o conhecimento da consciência. Né? Claro. Agora, falando um pouco desse estudo da consciência, então você chegou, conheceu o pessoal lá, fez os cursos, né, ganhou professologia. Qual que foi a tua grande primeira experiência, assim, no sentido de parapsiquismo? O que foi uma coisa que para você foi uma abertura de caminhos, ou que foi muito marcante, seja nessa época ou na tua história pessoal? Então, ao longo desse percurso, né, eu diria, o meu parapsiquismo não é aquela coisa maravilhosa, mas ele também não é ruim. E eu venho tendo, desde sempre, experiências que me ajudam a olhar para dentro de mim e sentir, vamos dizer assim, o que seria
o melhor, o que seria o mais importante, o que seria o mais Prioritário. interessante, né? Então, por exemplo, ó, em 1994, o Valdo lançou os 700 experimentos, né? Eu fui um dos 8 revisores dessa obra. E nessa época, a professora Malo, ela foi para Buenos Aires. O professor Wagner e Nancy foram para Miami. A professora Simone e o Kevin foram para Nova York. E eu descobri que ia haver na Alemanha feira de livros, a principal feira de livros do mundo, né? A Feira de Frankfurt, ia acontecer em 94 e, curiosamente, o tema era o Brasil. O tema era o Brasil dessa feira. E eu falei para o Homero Torres, que era o diretor administrativo na época do Instituto, falei, Homero, vamos levar os 700. A gente se filiou à Câmara Brasileira do Livro e a gente comprou lá uma estante, que um estande era muito caro. A gente comprou uma estante de livros dentro da Câmara Brasileira do Livro e fomos para a Alemanha. E nesse processo de ir para a Alemanha, a Câmara Brasileira de Livros organizou uma feira de livros brasileiros em Lisboa. Então, uma semana antes, as pessoas iam para Lisboa para mostrar seus livros, já que tudo em português, né? Então, o Homero falou para mim assim, Antônio, vem cá, já que você vai para a Alemanha e Portugal, por que você não fica lá e abre lá um escritório, instituto? E assim foi, 94, 95, 96, eu fiquei em Lisboa, a gente abriu uma unidade lá do instituto. Em 95, o Mário e a Adriana foram lá e ficaram lá um ano com a gente. Depois eles voltaram, que na época eles estavam estudando psicologia e eles queriam terminar o curso. Porque eu também estava, eu estava no 3º ano de psicologia, nessa altura do campeonato, mas abri mão da psicologia e fiquei lá. Me seduziu demais, cara. Portugal, mas principalmente Londres. Então, 97, 98, 99, eu deixei Portugal bem organizado lá com a Angélica Guidini e a Mônica Rezende. Elas ficaram em Portugal, a gente já tinha um grupo de voluntários lá e tal. E eu fui para abrir uma outra unidade em Londres. Então eu tive um privilégio de começar as atividades tanto em Portugal quanto na Espanha, né? Organizei lá a primeira abordagem que a professora Malo foi lá em Barcelona. Começamos as atividades em Londres e enquanto eu estava em Londres, eu ia frequentemente à Holanda. Eu tinha um grupo interessado lá em Roterdã. Uma dessas viagens de ida e volta, que eu ia toda hora para Roterdã, eu voltei e passava na imigração, né? Aí eu estava tão relaxado de ter passado tantas vezes. E aí o cara perguntou, vem cá, você tá vindo da onde? Roterdã. Ah, tá. E eles têm aquela noção lá, que a Holanda tem processo de droga livre, né? Claro. Você faz o quê? Ah, não, eu sou pesquisador do Instituto. Pesquisador de quê? Consciência. Consciência? Aí o cara foi e me deu uma geral, rapaz. Abriu tudo a minha mala, abriu tudo. Falou, mas vem cá, você está fazendo o quê aqui? Você não pode ser turista. Que eu falei, que eu estava representando o Instituto. Aí eles me deportaram, cara. Ué? Eu tive que voltar pro Brasil. Aí fui no consulado inglês, fiquei 40 dias até conseguir voltar para Inglaterra com visto de representante de instituto. Mas aí esse visto só durou um ano, que foi 98 e 99. Aí quando deu 99, eu não tinha, para ficar lá ia custar muito caro, consultoria, advogado, documentação. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí eu entrei em contato com o pessoal do Instituto, aqui na época do Rio de Janeiro, né? Aí eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, levaram para o ECP2, no ECP2 lá, com o professor Valdo, a Concierge falou assim, será que não era o caso de remanejar pessoas? E aí então o Wagner tinha um casal, o Rodrigo e a Patrícia, em Miami. Então o Wagner e a Nancy foram para Londres e eu voltei para o Rio de Janeiro. Então eu tive essa oportunidade de ficar 5 anos e pouco fora do Brasil, né? Para mim foi
riquíssimo, né? Portugal, eu não valorizei enquanto estava lá. Quando eu morei na Inglaterra, é que eu vi que em Portugal eu era feliz e não sabia. Porque Portugal a gente come bem pra caramba, as pessoas são muito agradáveis e simpáticas, né? Enquanto que a Inglaterra não é bem assim. O povo é de sangue azul, o povo olha de cima para baixo. Uma vez eu fui lá na Sociedade Teosófica, né? Pô, eu queria ver se a gente dava uma palestra aqui de projeciologia e tal. Aí a moça olhou para mim assim e falou: aqui na Inglaterra a gente tem pessoas muito boas para falar disso. Não precisamos de estrangeiros. Você vê, eu falo inglês direitinho, mas eu tenho sotaque. Você para falar. Ela percebeu que você era estrangeiro. Então, eu morei na Califórnia quando eu tinha 17 anos. Meu pai era da Varig. Então, eu morei na Califórnia 1 ano e meio. E lá eu fiz curso de aviação, sabe? Então, eu aprendi a falar inglês. Mas nessa época eu vi o seguinte, que o cara para falar inglês sem sotaque, ele tem que começar até no máximo 11, 12 anos de idade. Se ele começar depois, ele vai falar muito bem, mas ele sempre vai ter sotaque. É o meu caso, eu comecei a estudar mesmo inglês com 16, 17 anos. Agora, Antônio, só uma coisa, né? Conte tudo, não nos esconda nada. Esse processo de Portugal e Inglaterra, você acha que tem a ver com alguma vida passada tua para lá? Você percebeu alguma coisa nesse sentido com a Europa? O pessoal aí, os colegas, o pessoal que me acompanhou, que viu isso aí tudo acontecer, não tem a menor dúvida disso. Eu tenho algumas. Tem um passado lá. O que é interessante é que é isso, né? Você pegou e teve um papel importante, então, na expansão da Consciologia para fora, né, do Brasil, porque muita gente acha que a Consciologia é um movimento aqui, né, brasileiro, só que a gente já tem muitas, por exemplo, você falou da Europa aí. Você viu tanto a Argentina, né, com a professora Malo, quanto os Estados Unidos, depois a Europa lá, foi mais ou menos no mesmo tempo, né? A questão é que 2001 foi criada lá a IAC, e depois a IAC teve problema com a Unicim, e agora a gente tem outras ICs, como a Reaprendência, a AISIC, né? O próprio IPC. A CIP também está em Portugal. A CIP em Portugal, perfeito. Várias instituições. Explorando aí essas outras unidades, outros países, né? Sim. Agora é muito rico, né, o conteúdo que a gente tem disponível para ajudar as pessoas a entenderem melhor a si mesmas e terem uma maior e melhor produtividade no seu processo de vida, né? Sim, e a gente, enquanto pesquisador da consciência, é interessante esse processo de dar aula, de ser docente, porque a gente percebe que a gente acaba fazendo uma assistência pessoal, a gente acaba se ajudando. E eu nunca tive nada na Europa assim, de aula nem nada, mas imagino que você poder dar aula, esclarecer pessoas num continente tão rico e também tão tumultuado historicamente falando, para você sentir que havia um processo de limpeza do teu passado, até certo ponto, de ser um docente, um pesquisador que estava vivendo e expandindo na Europa? Então, eu sempre achei que era algo curto e pouco. Eu nunca senti que fosse muito. Uma vez eu lembro bem que eu estava com a Simone e o Kevin, e uma das idas que o Valdo fez na Inglaterra, a gente depois foi para Nova York. E aí eu fui com ele, recebi ele em Portugal, trabalhamos em Portugal, trabalhamos na Inglaterra, depois fui com ele, na época com a Graça, para Nova York. E a gente conversando lá, a Simone, não, porque a gente vai trabalhar nisso. E eu falei assim, cara, eu tinha vontade era de ir para Foz do Iguaçu. Isso deve ter sido lá por 98, sabe? Eu queria vontade de ir para Foz. Antes do pessoal todo vir para cá. Já tinha o CAEC aqui começando. Mas 96, né? Assim, 95. O CAEC é de 95, setembro de 95. Ainda. Era inicial, mas era um grupo forte, né? E eu vi aquilo, eu tinha mais interesse de vir para Foz. A Simone, não, você tem... Isso aí que você falou, né? Você tem esse rabo preso, você vai ter que ficar por aqui, vai ter que se dedicar a isso e tal. Mas eu achava que não. E aí, você vê, eu fui obrigado a voltar. Eu não tinha como ficar lá. Eu voltei em 99. Por causa do visto. Né? Fiquei no Rio de 99 a 2003. Nesse período, 99 a 2003, o Valdo veio em 2001 para Foz.
O Loche veio em 2001. E na época, eu arrumei uma empresa lá, porque quando eu estava em Londres, eu vi os caras fazendo entrega de bicicleta. E eu fiquei louco com aquele negócio de delivery. Então, quando eu voltei para o Rio, eu abri uma empresa de delivery e, de repente, eu tinha 20 empregados, um monte de gente, Deu caminhão. certo, a empresa deu certo. Caminhão não é que tenha dado certo, mas a trancos e barrancos a gente foi fazendo o que dava. E eu aluguei um imóvel do Valdo, que ele tinha um galpão imenso lá na Rua Torres Homem, em Vila Isabel. Vila Isabel. E eu estava lá com aquela empresa, aquele galpão. O Instituto era em Ipanema nessa época, e o Instituto não tinha espaço para guardar os livros. Então quem guardava os livros era eu, lá no galpão lá da Vila Isabel. E o Augusto, vocês lembram o Augusto aí? Os livros que você fala são os O estão na estoque- biblioteca. o estoque- livro da biblioteca. O estoque de livros que o Instituto trabalhava para vender. Hum, A sala em Ipanema era pequena, então não cabia os livros lá. Então Sim. eu fazia a gestão. Quando precisava, eu levava, trazia. Entendeu? Então trabalhei um tempo nisso. E aí, o Valdo veio em 2001. Né? A Kátia me chamou um dia lá, Antônio, você tem que ir também, cara. Eu falei, Kátia, não posso, cara. Tem a empresa aqui, um monte de gente. Aí eu não sei por que motivo, fui fazer consciencioterapia. E eu me lembro bem, cara, a consciencioterapeuta era a Glínia. Sempre que eu vejo ela, agradeço. E a Glínia falou assim, por que tu não vai pra Foz, cara? Eu falei, não posso, tenho uma empresa. Ela falou, porra, fecha a empresa, cara. Eu falei, posso fechar a empresa? E as pessoas que trabalham lá? Que nada, cara, resolve o problema e vai pra lá. Assim que ela me falou isso, cara, 2003 eu tava aqui e desde 2003 sou voluntário do CAEC. Né? Fiquei anos lá no processo da revista Consciência, até 2016. Né? Eu cuido da prova geral de Conscienciologia também esses anos todos. Agora, esse ano, eu ainda estou fazendo questão, mas a coordenação já não é mais minha. A coordenação passei para o Pedro Borges, lá da Sinvex, e para o William, da Eu tenho Reaprendência. duas perguntas para você desse processo todo. A primeira é o seguinte, por que que você acha que é importante ter vindo para fora? Assim? Qual que é a tua visão a respeito da importância do grupo, de estar junto com os outros pesquisadores e tal? E a segunda é que você contou uma baita trajetória aí, e aí você falou que você gostava de buscar a verdade. Imagino que você estude epistemologia em geral, né? Como que é nesse meio tempo, tudo isso que você está falando, você ia em paralelo estudando esse tema? Então, se puder, essas duas perguntas. a primeira era o que mesmo? Por que que você quis, por que que você acha importante ter vindo para cá, Tá, junto tá, do tá. grupo e tal? Tá, então, eu acho que o trabalho internacional é um trabalho muito importante, mas é um trabalho específico e é um trabalho de, de pescaria, né? Uma coisa muito lenta, muito... E eu achava que Foz era um processo de mais grupalidade, um processo de mais profundidade. O Valdo sempre falou da fixação da residência proexogênica e tal, né? Então, eu achava... E esse trabalho que a gente até hoje está se esforçando para desenvolver aqui, eu acho que ele é um trabalho essencial, né? A Cristiane Gilabert, o Leonardo estava até mencionando aí a jornada lá que teve da Intercognópolis e tal, agora um mês atrás. Ela falou assim, a gente precisa ser menos instituição e mais comunidade. E eu vejo isso também. E essa sempre foi a minha... Comunidade de pesquisadores da consciência, assim, em geral. a comunidade, porque juntos nós somos muito mais fortes. Eu antevejo um processo de consciencialidade grupal. Uhum. Eu acho A que qualificação mesmo do grupo. Do grupo, Né? em geral. do grupo em união, a união do grupo. E a gente ainda não tem a união que a gente poderia ter. E essa é a noção que eu venho tendo, né? Aí tu me perguntou, né? Como é que eu venho estudando, né, a verdade e como é que eu venho tentando conjugar esse enigma, né? Então veja, ó, começou para mim depois que eu cheguei à Foz, todo mundo aqui preocupado com
com soma, check-up, médico e tal. Aí eu fui fazer meus check-ups, 2005, 2007. E o médico chegava para mim e falava assim, amigo, tu tem um problema de colesterol, cara. Você tem que tomar remédio. Aí eu perguntei assim, mas quanto tempo? Não, isso é pro resto da vida. Eu falei, resto da vida? E aí foi uma vez, foi duas, foi três. Aí quando chegou 2009, 2010, o cara me falou de novo. E o Valdo tomava esse remédio. O Hernande, o Everaldo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que tomar, porque isso aí parece que é profilaxia, prevenção. Não é que você estava ruim, ele queria no sentido de prevenir. Eu tinha um colesterol de 250 e eles achavam Qual que é a média de colesterol? 200. 200. É, no máximo. Né? Era 220. De repente os caras baixaram para 200. Tipo, 2, 3 anos antes de acontecer isso comigo, eu não sabia ainda, né? E aí o que acontece? O faturamento da indústria farmacêutica, quando passou de 220 para 200, aumentou 3 vezes. Passou de 9 para 27 bilhões de dólares por ano. Isso eu não sabia na época. Mas eu tomei o tal do Crestor, medicamento chamado estatina, para baixar o colesterol. Tomei 6 meses, realmente, colesterol de 250 veio para 200. Mas os custos de tomar esse medicamento durante 6 meses foram elevados. Dor na junta, problema de memória, problema disso, problema daquilo. Vários colaterais, então. Vários. Aí eu falei, isso não está certo. Aí eu resolvi estudar, descobri o tal de Ravenscoe, do Skeptical, Cholesterol Skeptics. Cara, aquilo ali me abriu um caminho gigante, cara. Gigante. Você vê, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu era vegetariano. Eu fui vegetariano 9 anos lá nesse período de Teresópolis. E aí cheguei na Conscienciologia, o professor Valdo falou para mim um dia assim, ô meu jovem, biologia não admite mutilação. Uma vez que você foi educado comendo carne, não vai dar certo tirar a carne. Aí ele falou que ele tinha sido vegetariano durante 2 anos e passou por problemas sérios de memória e voltou a comer carne. Então, senti que não fazia sentido. A minha decisão de não comer carne era uma decisão filosófica. Não queria que os animais fossem mortos, né? Muito bem, deixei de ser vegetariano. Aí percebi que a alimentação era um fator importante. Era um fator importante, né? Em 2016, eu comecei um curso de nutrição. Eu sou professor na Uniamérica. Desde... Curso acadêmico, sim. É se formado em nutrição, né? Sou formado em administração primeiro. Formei em 2005. Eu tinha um curso já de logística empresarial, que é curso de tecnologia, quando vim para cá. Aí fez mais 1 ano e meio, formei em administração. Aí fui para a Uniamérica, gostava muito, conhecia muita gente lá, eles me contrataram lá como professor em 2008. Eu sou professor da Uniamérica desde 2008. Completei agora, essa semana, estou completando agora, em agosto, 15 anos como professor da Uniamérica. Muito bem, então fiz um curso de nutrição para entender. Você vê, eu fui vegetariano. Nesse processo que eu tomei a estatina, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Continuei trabalhando, estudando, descobri a dieta paleo, descobri a dieta cetogênica, fiz a dieta cetogênica, que é 80% de gordura, 5, 10% de proteína, mais 5% de carboidrato. Fiz a dieta dessa 3, 4 anos, perdi 20 quilos e senti que era muito bom. Era muito bom, mas aí eu queria entender melhor o processo da nutrição. Então fiz o curso de nutrição aqui na Uniamérica de 2016 a 2019. Você aumentou o teu colesterol bastante sendo vegetariano, né?
Isso é algo até mais difícil, né? Você Ó, eu diria para você o seguinte, cara. O colesterol, ele é mais efeito do que causa. Então, esse negócio de querer baixar o colesterol não faz sentido. O que você precisa é ver o que estilo de está vida, né? elevando, e aí entra o estilo de vida, que não é só comida. É exercício, é sono, é grounding, é a terra, é o ar. Então, é muita coisa que está envolvida nisso aí. E aí, eu fazendo curso de nutrição, cara, para mim foi ótimo. Eu adorei as meninas da nutrição e tal. Cara, foi ótimo. Não tenho nenhuma crítica de nada. Mas, e veja, a Uniamérica tem lá aquela metodologia ativa de aprendizagem e tal. Então, para mim foi ótimo porque elas me deram liberdade para estudar e para fazer o que eu queria, cara. Eu estudei tudo que me interessou, né? Meu trabalho de conclusão de curso da nutrição foi estudar, foi fazer uma comparação entre a saúde do profissional de saúde e a saúde da população geral. A saúde da população geral está aí disponível para quem quiser saber. Então eu fui estudar profissionais de saúde, fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes de enfermagem, médicos, psicólogos, aqui no Hospital Municipal. E, pasmem, o nível, a média de saúde do profissional de saúde é pior do que a média de saúde da população. É o estilo de vida, provavelmente, né? Estresse, preocupação, Plantões, A inclusive. carga horária, o sono fica todo desregulado. come mal, come Você porcaria. analisou todos esses parâmetros? Era esse o parâmetro de saúde? Eu analisei o IMC, porque eu também não tinha. Índice Índice de massa corpórea É maior dessas pessoas. Então, profissional de saúde. Obesidade maior. a obesidade deles é maior. E aí, por consequência, muitos outros fatores, né, associados. Então, eu fui estudar isso aí. E aí, veja, você vê. Olha só. Eu descobri uma série de mitos no processo da nutrição. Uma série de mitos. Então, por exemplo, o mito da caloria. A nutrição fala assim, se a pessoa tem determinado peso, determinada taxa de atividade, determinado tempo de descanso, determinado peso, ele vai precisar de tantas calorias. Não é verdade. Porque, veja, o cara lá estudou e viu que podia variar até 2 vezes a necessidade calórica de pessoas com o mesmo peso, mesma atividade, mesmo descanso, mesmo tudo, varia até o dobro. E com o tempo eu fui descobrindo que varia até mais do que o dobro. Veja, existem pessoas veganas que vivem bem? Existem. Poucas, mas existem. Porque geralmente quem é vegano é uma decisão filosófica, que nem aquela minha lá. Não concorda, acha que matar animal é errado. Existem pessoas que comem exclusivamente carne e vivem bem? Existem. E muitas. Por quê? Porque a carne é mais biodisponível, ou seja, tem mais conteúdo nutricional, é mais seguro do que os carboidratos, do que os vegetais. A carne é mais seguro e a carne já vem mais pronto. Então, a carne é um excelente alimento. Então veja, ó, tem os veganos? Tem os carnívoros? Tem. E veja, mais incrível ainda, uma grande parte das pessoas não vai acreditar nisso, não concorda e não acredita, mas, cara, eu vi e eu sei que é possível. Existem, chamam em inglês, breatharian, são os respiracionistas. Quem são os respiracionistas? São pessoas que vivem exclusivamente da respiração, não precisa comer. Tá cheio de gente por aí, assim. Cheio. Eu nunca vi uma pessoa dessa. Mas tá, e o assunto da alimentação ele é meio polêmico, mas quer dizer que a ingestão de absolutamente nada não mata, nem teoricamente pode dizer que a pessoa morre se ela não se alimentar? Existem pessoas... Eu traduzi um livro de um cara americano... A gente ouve falar também de certos monges que conseguem tal isso, mas... Cara, ó, existem uma infinidade de relatos na história. Atualmente, se você for procurar isso aí no próprio YouTube,
Você vai ver um monte de gente, cara, então é fake, é mentira e tal, beleza. Mas, ó, eu traduzi um livro de um cara que ele conta a história dele. Veja, e dentro da minha compreensão, isso é altamente viável. Altamente viável. Não é difícil. Por quê? Nutrição não é só alimento. Nutrição começa com a respiração. Mas nutrição é também energia, é também emoção, é também ideia. Quando você vai nos locais, você interage. E é perfeitamente viável que as pessoas que tiverem um olhar e uma predisposição nesse sentido de viver sem comer. E esse cara, ele vai explicar o seguinte, ele não vai fazer isso para provar nem para convencer ninguém. Pelo contrário, ele não quer criar problema com ninguém. Ele vai nas festas, ele vai na família, come pouquinho e tal, um pouquinhozinho, não vai chamar atenção. Para que eu vou ficar chamando a atenção que eu não preciso comer? Não faz sentido. Para quê? Eu não preciso e pronto. E eu só vou falar isso para quem perguntar e para quem tiver interesse. Entende? Então veja. Mas é muito disruptivo isso, né? Muito impressionante. Aí, olha só. Aí vai começar a disrupção total. Vamos falar de disrupção. Porque, veja, na medida em que a gente está vendo que, por exemplo, o mito da dieta. Quem faz dieta, geralmente, é menos saudável do que quem não faz dieta. Pode parecer estranho, mas acho que é Spector o nome do cara. Mito das Dietas é o nome do livro. O cara é um médico lá, inglês. Ele estudou 20 mil pares de gêmeos. Irmãos gêmeos, 20 mil gêmeos. E ele procurou aqueles que fazem dieta e quem não faz dieta. E geralmente o que faz dieta é mais doente do que o que não faz dieta. Por quê? Olha só, a nossa mente, ela é muito poderosa. Então, se você vai no McDonald's achando que aquele Big Mac vai te fazer bem, é melhor do que o cara que come brócolis e frango e fica assim, porra, será que esse brócolis não está faltando alguma coisa? Será que... Então, veja, o alimento, ele trabalha junto com o paradigma que a pessoa tem. Então, eu fui começando a ver ali que o processo era de convicção, era de o que você enxerga, o que você enxerga. Então, eu fiquei pensando, qual a diferença entre o conhecimento verdadeiro do conhecimento falso? Pretenso conhecimento, o que é pretensão? É aquele conhecimento que é pretenso, mas que não é. O conhecimento confiável é aquele conhecimento que você pode... E qual é a diferença? A diferença é que o conhecimento verdadeiro, ele precisa vir de dentro da pessoa. Porque quando ele vem de fora, ele não é verdadeiro, ele é falso, ele é imaginário, ele é parcial, ele é incompleto. Ele é incompleto. E aí, nesse caminho, você vê, eu escrevi lá em 2015 um artigo para a revista Scriptor, né, falando de consciência sustentável. Consciência sustentável. E o meu foco era exatamente esse. Como que a gente pode... Eu ia descrevendo o meu processo, né? Você matou a pau aí quando você falou da epistemologia, né? Uhum. Porque uma vez o Valdo juntou o povo lá na Glória ainda, lá antigamente, e ele queria dar um tema para cada pessoa. O Loche pegou Proexis. Eu peguei Paradigma. Paradigma. Desde então, eu venho tentando estudar o paradigma consciencial, o paradigma individual. Autoparadigma. Como é que a gente pode realmente saber se o que a gente sabe é isso mesmo ou
se é outra coisa. O que você falou tem tudo a ver, porque, veja, e é muito disruptivo mesmo, porque o paradigma, quer dizer, o modo como você olha o mundo, é sua lente. Então, se uma pessoa ela estiver comendo e pensando, essa comida está me matando, até certo ponto, ela está sofrendo a própria influência, não da comida em si, mas está dizendo que os próprios pensamentos, a convicção que ela tem daquela comida tem mais efeito do que a comida em Do si. que a comida em si. Então, uma pessoa pode estar sendo. Porque é muito polêmico, né? Comer carne, toda pessoa espiritualizada hoje fala que você tem que ser vegano, você tem que ser. Porque é uma coisa errada comer carne. Então, mas quer dizer, na verdade, se o filtro tá dentro da gente, então o que você come é praticamente secundário. É nesse sentido? O que você come é secundário. Cara, ó, meu pai tem 96 anos. Então, antes de vir para cá, eu passei lá para dar o jantar dele. Eu moro na casa 26, ele mora na casa 16. Ele mora com a minha irmã. Mas eu assumi essa responsabilidade. Todo dia eu vou no almoço lá, preparo alguma coisa para ele e vou no jantar, né? Então, ele... Cara, já morreu todo mundo em volta dele. 96. Ele se sente assim, alguém na sala de embarque, esperando ser chamado. Cartão de embarque na mão. E esqueceram dele, tá lá esquecido, né? Então ele já tá meio desligadão da vida, assim. E já tá como se eu estivesse interagindo com o cara que já foi, entendeu? Já tá solto, já tá... Então tá sendo uma... Eu acho que ele tá vivo mais por mim, para eu estar aprendendo essas coisas, do que exatamente por ele. Mas é alguém que sempre comeu, sempre bebeu, sempre comeu aquilo que quis. Não Sem teve... culpa. Sem culpa e sem preocupações. Isso depende muito da pessoa. E eu, olha só, eu, cara, quando eu comecei com esse negócio de vegetarianismo, eu sempre fui muito radical, cara. Sabe o que é o cara chato, radical? Você não era Depois- vegano porque não tinha vegano na época. Não tinha, era impossível ser vegano, senão eu teria sido. Aham. Mas depois, e quando eu fui comer gordura, também virei chato. Eu fiz o curso de nutrição até 2019, eu era o chato, cara, porque as meninas nutricionistas lá, tudo com boa intenção, tudo dia, mas os coffee break das nutricionistas é tudo porcaria. Tudo porcaria. Eu inventei um Tinha nome, ó. fritura, salgadinho. Eu inventei um nome. É uma alimentação açúcar farinhariana. Açúcar farinhariana. Só tem açúcar e farinha, cara. Você vê os coffee break? É açúcar e farinha. Pô, mas isso faz mal, cara. Não faz sentido o nutricionista ficar preparando veneno. E eu era chato com isso. Até que, cara, eu fui começando a ver que não faz sentido também a gente cobrar e querer achar que a gente está certo e que está todo mundo errado. Veja, eu coloquei aqui no artigo duas citações que eu acho muito importantes, que foi que abriram, pelo menos eu acho, estão abrindo o meu modo de ver as coisas. Primeiro, Max Born é um Nobel de Física. Ele foi um dos caras envolvido aí com a física quântica e tal. E ele fala assim, a raiz de todos os males é a pessoa achar que só existe uma verdade e que ela é dona dessa verdade. Raiz de todos os males, cara. E tem uma outra frase que é muito boa também, que é do Hayek, também Nobel de Economia, Friedrich Hayek. Ele fala assim, o conhecimento nunca está concentrado em uma pessoa ou em um grupo. O conhecimento está sempre disperso no todo. Compete a gente entender isso e ver, eu não sou o dono da verdade. Eu preciso estar aberto, porque ciência é dúvida. Ciência é dúvida. Então você tem que estar sempre na dúvida. Porque você pode ter estudado o máximo que existe daquele assunto, mas você não vai dominar tudo. Vai chegar alguém na sua frente que sabe algo que você não sabe. Então você tem que estar sempre aberto e questionando. E um problema que acontece muito entre nós é o processo da arrogância do conhecimento. Conscienciologia, falou, a água parou, não tem o que fazer. Cara, isso está longe de ser verdade. Então, veja, eu tentei juntar aqui no artigo essas... Desculpa, antes da gente entrar, então, tem um artigo novinho, fresquinho aí pra gente, né? Mas assim, o seu artigo é voltado para entender a consciência, né? Então, dá para você
tem esse lado, né? Mas você pode definir pra gente o que seria a consciência, pra gente começar a entrar no tema do teu artigo? É difícil. A sua pergunta, cara, curiosamente, hoje eu ouvi alguém falar o seguinte, ó. Quem quer que fale o que é a consciência, tá errado. Porque não dá para saber o que é a Ninguém consciência. entende isso direito, né? E alguns falam, consciência é espírito, mas não é tão simples assim. Não dá para saber. Ninguém pode falar o que é, porque não dá para saber. Por quê? Porque a consciência, ela não é o pensamento, ela não é o corpo. Então a consciência, ela transcende o pensamento. Então a gente, para saber o que é a consciência, a gente só pode saber através do nosso próprio ser. Você diz assim, da conexão com a própria consciência, a introspecção. Isso. Esse aí entra, então, naquilo que a gente estava falando, que é o processo não dualista. A mente, ela é uma ferramenta importantíssima e essencial. Mas você não é a mente. A mente é uma ferramenta. Veja, esse corpo, ele é finito. Ele vai desaparecer. Assim como a sua mente vai desaparecer. O que é que permanece? O que é que permanece? Isso talvez seja a consciência. Ou pelo menos, a gente pode dizer que a consciência não é corpo, é mente. E a mente. Ela transcende. Tanto que nas experiências que a gente fala, aqui a gente falou no canal várias vezes, experiência de fora do corpo, experiência de quase morte, que a pessoa se distancia do corpo, do cérebro, da mente dela, e ela continua existindo, continua tendo emoções, continua sendo um ser que transcende de fato o corpo, a matéria. Então, a gente pode dizer que a consciência é difícil de definir, mas a gente pode dizer então que ela não é o corpo nem a mente, é nesse sentido? A consciência é algo distinto do corpo e da mente. Não é difícil de entender isso. Veja, a consciência, ela é, vamos dizer, permanente. O corpo, ele é mortal, ele é finito, né? Então, existem muitos experimentos, muitos autores, né, que podem nos ajudar a entender o que é isso. Então, por exemplo, dentro dessa busca aí, uma das orientações que eu vi é atravessar o inconsciente. Quando a gente vai estudar o Jung, por exemplo, ele fala do inconsciente, né? Então, vamos dizer, a consciência, você precisa de se desligar, você precisa de processo de meditação, o processo de interiorização, o processo de olhar para dentro de si mesmo, né? O que você pode e o que tem lá, como é que você vai chegar lá. Então, atravessar o inconsciente. Na conscienciologia, a gente diria assim, do cérebro para cérebro. O cérebro, ele é o biológico. O computador do corpo. Biológico. Ele tem um problema de sobrevivência. Ele quer continuar vivo. Ele vai fazer tudo que ele puder para ele ficar vivo, né? Então, veja. Por outro lado, a gente tem a nossa essência. Essa aqui sai do corpo. Essa aqui que o professor Valdo dizia, né? O paracérebro. O paracérebro é aquele cérebro extrafísico. Aquele corpo sutil, né? Sim. Então, a gente, no cérebro, a gente vai processo de vida, defender a vida, de querer ficar vivo, beleza. Mas aí a gente descobre a cosmoética, descobre o autodiscernimento, descobre a holomaturidade, e a gente vê então que não é só o processo da vida biológica. E aí a gente vai chegar a um momento
em que a gente vai ver que nessa transição do cérebro para o paracérebro, a gente precisa integrar os opostos. Por quê? Porque o processo da evolução, da lucidez, da compreensão da mente, é um processo, o processo da ciência, por exemplo, é um processo linear, progressivo. E quando você chega nessa parte do paracérebro, não é mais linear e progressivo. O processo, ele se torna o amor, a compreensão. Então, o amor, a compreensão, você não vai cobrar do cara que ele está errado. Porque sempre que você ressalta um oposto, você está preso no oposto. Então, você precisa compreender. E essa compreensão é a integração dos paradoxos. É você, então, do caminho progressivo, linear, dualista, você identificar e passar a saber respeitar que é um caminho direto, é um caminho para dentro de você. E como é que as linhas do conhecimento lidam? Porque eles não seguem esse caminho direto, né? Como é que dentro da área mesmo religiosa, filosófica, essa dualidade é muito forte, não é? Você vê, a ciência e a grande maior parte das religiões trabalham com essa visão dualista. Mas, quando a gente vai estudar, o que me ajudou... Tem bastante gente trabalhando com a ideia monista, né? Já, eu acho, assim. Eu tenho visto na ciência. Mas, assim, num ponto de vista materialista, né? Tipo, que mente emerge do corpo e aí, nesse sentido, elas é uma coisa só. Agora, o que você está propondo aqui é é um monismo não materialista. Olha só. Que é algo novo. Olha só. O nosso ponto de vista, ele já define o que você vai encontrar. Tudo que você vê é uma projeção de você mesmo. Esse é o paradigma individual, né, que você estava comentando. Né? Tudo que você vê é aquilo que você consegue ver. Então, quando você critica, quando você mete o pau, quando você, na verdade, é aquilo. Porque se você compreender, você não vai cobrar e você vai saber respeitar como as pessoas são e por que elas são. Então, veja, o taoísmo foi uma obra que sempre me fascinou, cara. Eu li o Tao Te Ching quando eu era novinho aí, na idade do Gabriel. E sempre me fascinou porque eu não entendia nada. Como é que o cara podia falar aquelas coisas, cara? Primeiro capítulo do Tao Te Ching, ele fala assim: o que puder ser dito sobre o Tao não é o Tao. Tudo que você falar do Tao não é o Tao. Porque palavras são símbolos. Você não pode falar do Tao através de símbolos. Você só pode falar do Tao com a sua experiência, com a sua visão, com a sua compreensão do Tao. E não dá para falar, porque é aquela história. A realidade, ela está aqui agora. Mas para a gente perceber essa realidade, se a gente colocar a palavra ruído. É sempre uma representação. É sempre uma representação incompleta. E parcial. Restringida. Restrita. Né? Restrita. Então, aí eu descobri lá, por exemplo, Thich Nhat Hanh. É um monge vietnamita lá do Vietnã e tal. E ele foi um dos primeiros que me introduziu nessa ideia do não dualismo, né? O não dualismo, que é, por exemplo, a gente falou aqui do taoísmo, né? O Lao Tse, eu acho que é o precursor do ensino não dualista, né? É muito interessante a gente olhar lá na China,
o Lao Tzu e o Confúcio, né? O Confúcio era dualista e resolveu se dedicar ao processo da educação. Já o Lao Tse era não dualista e ele foi viver isolado porque ele sabia que viver aqui é complicado. Então veja, o taoísmo, o budismo, cara, a história do Buda é muito interessante. O processo de despertamento e de iluminação que ele viveu e como ele chegou a viver aquele processo é muito interessante. O sufismo, no sufi a gente tem uma série de autores também, o Rumi sendo um dos mais interessantes, né? E dentro dessas três aí, e dentro do hinduísmo também, se você for olhar o Advaita Vedanta, o Ramana, o Ramakrishna, o Nisargadatta Maharaj, se você estudar esses caras, eu tenho estudado isso há alguns anos, cara, é fascinante. É fascinante. O que você acha assim que é mais fascinante? É o processo do não dualismo. É o que a gente falou aqui. A conscienciologia é um caminho progressivo, um caminho dualista. Você vai estudar, vai melhorar, vai fazer pesquisa, vai fazer TENEPS, vai conquistar várias coisas, até um dia lá na frente você vai virar serenão. O Advaita Vedanta, o Shankara, os Upanishads, o Bhagavad Gita, cara, são ensinamentos incríveis, cara. De olhar pra si hoje e já ver realmente o teu potencial completo aqui. Agora, nesse momento, em vez de ir pra fora, é o caminho direto pra dentro. É só desfazer a ilusão. O potencial, trabalho com questão do potencial, ele já existe. Você já é consciência. Tirar as ilusões. As ilusões. Quem vive num mundo de ilusões... O Buda defende bastante isso, né? O Buda é isso, total. Que, segundo ele, é possível em uma vida atingir essa iluminação. As 4 verdades nobres do Buda. 4 verdades nobres. Primeiro, a insatisfação e o sofrimento. Quem é que não tem insatisfação e sofrimento? Segundo, essa insatisfação e esse sofrimento resulta da sede, do desejo. Terceiro, se você quer acabar com a insatisfação e com o sofrimento, desfaz a sede. Para de ter esse desejo. Você já é o que você é. Para que você quer mais? Tudo aqui é ilusão. Nada aqui existe. Uma hora tá bom, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Tudo isso vai passar. E você já é consciência aqui, agora, nesse momento. É só você desfazer o Maya, a ilusão. Agora, a gente tem que estar pronto para ter essa compreensão. Porque quem ainda não amadureceu o suficiente, ainda precisa seguir o caminho um dia depois do outro, uma coisa. Porque aí ele está acostumando, ele está ainda adquirindo maturidade até ele conseguir amadurecer ao ponto de reconhecer que só depende dele. E não depende mais de nada e de ninguém. Então, a minha proposta, você vê, sou voluntário há 33 anos dentro de uma instituição, quer dizer, 2, né? Eu fui voluntário do IP, depois do IPC, agora do CAEC. 33 anos, tá. Trabalho, cara, tenho muito orgulho, sou extremamente agradecido ao Valdo pelo trabalho que ele fez, mas a gente está num momento que a nossa sociedade, a nossa humanidade está passando por um processo muito intenso. O próprio Valdo falou, né, que o processo da Reobex, até 2075, as coisas iam ficar bem complicadas, né? Mas, independentemente disso, a gente está, a frequência Schumann, a frequência da Terra está se utilizando. A gente está vivendo um processo muito intenso. Tem gente que diz que está passando da 3ª para a 4ª, para a 5ª,
eu não sei te explicar direito. O que eu sei é que o Lao Tzu tem um aspecto interessantíssimo na vida dele, que é o seguinte: ele chegou e quando ele saiu dessa vida a primeira vez, ele saiu sozinho e naquela condição em que ele conseguiu dominar a um tal ponto a fisiologia dele que ele desativa o corpo dele e vai embora. Por exemplo, ressurreição de Jesus Cristo, uma coisa parecida. Não sei se vocês leram aquele livro do Paramahansa Yogananda, quando ele fala do mestre dele, o Yukteswar. Esse é a vida de um yogi? Isso. Autobiografia de um A yogi. autobiografia. Que ele planejou a data certa de ir. Não, olha só. O mestre dele morreu. Depois de morto, o mestre se materializou e conversou com ele. Então, veja. Outro foi... Aí o Lao Tzu, ele foi embora, desmaterializou e foi. Aí ele voltou, reuniu umas pessoas, trabalhou algum tempo com aquelas 200 pessoas e ele conseguiu, então, junto com os 200, desaparecer novamente. Então, veja, não que você ser capaz de ressurgir, não é essa a questão. A questão que eu vejo como prioritária é a consciencialidade grupal. É a gente sintonizar a nossa compreensão, que eu acho que essa é a grande virada que a gente está para viver em algum momento aí na frente. É a capacidade que a gente vai ter de se compreender, de se amar e é como se a gente estivesse vivendo numa comunidade extrafísica mais avançada e mais evoluída. Então, eu sinto como se a gente estivesse caminhando. E isso está permitindo que as pessoas tenham um processo de energia, um processo de autoconsciência, um processo de compreensão diferenciado do que era no passado. Então, acho que a gente está caminhando nesse sentido. Então, a minha proposta seria dentro do paradigma consciencial, né, a gente conseguir integrar pontos de vista diferentes. Quando você falou agora, por exemplo, essa questão do monismo, né? Por exemplo, a gente pode pensar em 3 perspectivas, 3 pontos de vista para entender a consciência. Primeiro, o monismo que você falou, que pode ser um monismo materialista, mas não necessariamente. Eu tenho aqui um artigo que eu descobri ele há algum tempo e ele é muito interessante. Ele tem uma visão sistema, organismo, ambiente. Uhum. Sistema, organismo, ambiente. Isso é muito interessante. Eu gosto dessa abordagem. Para ele, veja bem, a própria mente, a própria consciência faz parte desse organismo. Do organismo e do Então, ambiente. é uma visão monista, interessantíssima. Aí tem a visão dualista, que a gente conhece bem aqui. Tem até alguns do espiritismo, da conscienciologia. tipos de dualismo, mas um deles clássico é esse cartesiano, né? Que é o dualismo Isso. mente, corpo, Mente e espírito. Né? Então tem lá o monismo, tudo é o sistema, organismo, ambiente. Uhum. Outro é o dualismo, mente e corpo. Morre e separa. E tem a outra visão que é a não dualista. Só existe consciência. Só existe consciência. Agora, veja, tudo que é colocado em explicações e palavras é incompleto, é parcial. É errado e é certo ao mesmo tempo. Então, cara, os 3 pontos de vista estão certos e estão errados. Estão certos, né? Porque tem uma essência consistente. Estão errados porque estão dizendo que só eles estão certos e estão dizendo que a verdade é aquilo ali, está restrito àquilo ali. Então, veja, você tem um ponto de vista
monista. Você tem um ponto de vista dualista. Eu tenho um ponto de vista não dualista. Nós três estamos certos. Agora, nós vamos estar errados porque a gente só vai conseguir ver aquilo que a gente acredita. Você diz então que a gente tem cada um tem uma perspectiva, digamos assim, se aqui fosse um objeto, aquela questão até do, eu não lembro de onde que é a origem disso, mas tem uma parábola, uma coisa assim, que fala que da questão de ver o elefante, né? Dos cegos que tocam o elefante e Sim, sim. descrevem o que é aquilo. Que Um pega no na rabo, tromba, um isso. pega no corpo, Todos um pega no estão rabo. falando de verdade, só que é a perspectiva dele, exato. ninguém tá falando do elefante Exato. em si, né? Excelente ideia. E aí, no caso, qual é a verdade? É a soma de todos. Uhum. É alguém que conseguisse ver que cada um está apenas numa parte daquela realidade. A realidade é a soma de todos. Então, quando a gente tiver um paradigma, a gente vai estar preso dentro desse paradigma. A liberdade é você ter a capacidade de vivenciar todos os pontos de vista. Quando você tem uma experiência de consciência cósmica, passado, presente, futuro é uma coisa só. Olha só. Todos os pontos de vista juntos. Então, quando a gente está aqui, eu tô certo, ele está errado. Aonde que a A gente gente vai? fala de universalismo, esse é o verdadeiro universalismo, né? Inclusive porque você tem consciência de que você tem um paradigma e que aquele paradigma é um ponto de vista, é uma forma de enxergar o mundo, mas ainda assim é uma forma limitada e não é o certo ou o melhor, é apenas uma forma, né? E aí, quando você assume isso com tranquilidade, você tá aberto para abraçar coisas melhores, né? E entendendo aos poucos, né? Perfeito. E eu acho que nesse sentido a gente tem até um desafio, né? Que é justamente a questão desses grandes líderes que você comentou aí, Buda e tal, o pessoal aí, eles tentavam propor que você meio que tivesse essa ruptura do como você enxerga as coisas para tentar se conectar realmente lá com a tua essência e, tipo, tirar essas lentes, essas formas de enxergar. Porque vamos pensar, uma pessoa, por exemplo, como você falou, né, teve uma expansão de consciência, o pessoal chama de nirvana, cosmoconsciência, Samadhi. samadhi. Então, uma pessoa está numa vida comum, ou achando que aqui é a realidade material. De repente, ela se vê numa dimensão mental, sem tempo, sem espaço, com acesso ilimitado de conhecimento. Ela entende uma série de processos de âmbito universal, cósmico, e de repente ela volta, não consegue trazer aquilo, ela fala. E agora? Aí ela vê que. Então, muitos, inclusive, se falam que ficam até em estados depressivos, porque vê que a matéria que é muito pobre, né? Porque vê essa ilusão que é falada das religiões, que aqui ficou muito. Perdeu um pouco a graça. Então ele vê que a realidade universal da própria consciência é muito mais complexa, avançada, e que o cérebro não consegue, limita, né? não consegue ter o padrão que ela tinha antes. Então, esses processos da consciência, só como você falou aqui, de a pessoa dominar a própria fisiologia dela, ou ter essa mudança de comportamento que influi na alimentação e tudo, eu acho que é algo que basicamente a gente não faz muito hoje, né? E acho que, mas qual que seria, eu acho, o grande diferencial para a gente começar a ter uma visão mais nesse sentido da consciência, focando menos no paradigma, na visão que a pessoa tem de mundo? Você tem algum Veja, meio? toda verdade emprestada acaba virando uma mentira. Então, a gente pegar um conteúdo de outro não é o nosso conteúdo, porque a verdadeira verdade só pode vir de dentro. E a gente estuda, lê, decora, se identifica, mas na verdade a gente está vazio dentro da gente. Porque a gente não conseguiu, a gente ainda não construiu, por causa do medo, da insegurança, a gente está apegado às falsas identificações. A gente está identificado com uma realidade, com um ego, com uma vida, que na verdade ela não existe. Ela é efêmera, ela é uma ilusão. Então, é só me ver uma coisa aqui. Então, a gente quer dizer que um ponto seria importante até para essa comunidade. A gente vive numa comunidade, não digo só nem aqui de Foz, mas como um todo. Seria importante, então, a gente ter menos julgamento em relação ao outro. Isso é ser um ponto válido. Porque, como você falou, já que todo mundo está certo e a gente está errado ao mesmo tempo,
a pessoa fala uma coisa e fala, pô, mas esse cara aí, ele é isso, ele é aquilo. Então, esse excesso, esse juiz interno, ele não acaba, às vezes, podando muito, sabe? Eu tenho um certo percurso em cima dessa, dessa questão que você está levantando, né? O professor Valdo, ele deixou um legado, que é o curso Heterocrítica de Obra Útil, né? E eu participei desde o primeiro, julho de 1999, lá no Hotel Internacional. Só Lá. contextualizando, é um curso que todo mundo lê o mesmo livro junto e para fazer uma análise, Uma resenha crítica crítica em em grupo, grupo daquele livro, com né? base nas técnicas que o professor Valdo nos forneceu, Uhum. né, da heterocrítica cosmoética. Então a gente vai ver a forma, o conteúdo consensual que aquele livro tem de bom em termos de consenso, Sim. o conteúdo heterocriticável, o conteúdo que não está de acordo, a forma consensual, forma boa que aquele livro traz, a forma heterocriticável, o que não está de acordo, o que não é bom, e por fim os recursos emergenciais. Então o Valdo deixou isso daí e eu trabalhei junto com o Valdo. O Valdo deu até o sexto curso, né? Até o sexta edição. Aí ele passou para mim e para o Loche. E a gente fez juntos mais 20, total de 24 cursos, né? Então eu tive esse privilégio de trabalhar bastante com o processo da heterocrítica, né? E esse processo da heterocrítica o Valdo costumava dizer, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, você criticar alguém que está errado e ajuda essa pessoa a melhorar, isso é ótimo. Mas se essa crítica é imprópria, é indevida, não é bem-vinda, ou pior, se essa crítica não é justa, não é consistente, não é coerente, então isso vai dar trabalho, vai ser um problema. Então, veja, quando a gente começa a estudar e a ficar mais maduro e a entender um pouco melhor a questão do paracérebro, como é que você se manifesta no paracérebro? Então, veja, o nosso próprio corpo, ele vive um processo de dualidade incrível. Inspiração e expiração permanente. Isso ativa o sistema simpático e o parasimpático. Isso faz o coração sístole, diástole, sístole, diástole. E o que acontece? Cara, não pode ser sempre igual, não. Se for sempre igual, o tempo da sístole e da diástole só vai ser saudável quando eles forem diferentes. Então, Tudo é ritmo, né? tudo tem que estar ajustando. Tudo tem que estar ajustando. Tudo tem que estar ajustando o tempo todo, cara. Então, esse processo dualista que a gente vive é extremamente interessante. Quente, frio, yin, yang, noite e dia. A gente está nesse vai e vem o tempo todo. Então, a gente precisava de entender que só quando você estiver em equilíbrio, e o equilíbrio nem sempre é igual o tempo todo, o equilíbrio muda, ele é dinâmico. Quando você estiver em equilíbrio, é que você vai ser capaz de enxergar as coisas. Porque se você está desequilibrado, está ansioso, está ocupado, e nós temos muita autocobrança, muita ansiedade. E são verdadeiros travões. Então, o que acontece? Aquilo que não tem volta. Não adianta você ficar julgando a pessoa pelo que ela é, porque o que ela é o que ela é. Se você fosse ela, talvez você fosse igualzinho, ou se fosse até pior. Então, a gente tem que aceitar as pessoas como são. E ter aquele discernimento de poder ajudar quando você pode, de entender o momento que pode e de saber respeitar. Na maior parte das vezes, o silêncio é a melhor assistência. Porque a gente está querendo ajudar sem a gente ter maturidade, compreensão e realmente saber se
aquilo, deve ou não deve. E aí entra o Wu Wei do Lao Tzu. O quê? Não ação. A não ação é você seguir o fluxo do cosmos. Você entrar no fluxo. O que é para ser, é para ser. Por exemplo, jogador jogando basquete. Muitos entram no fluxo. Não só no basquete, qualquer esporte. E o cara, quando está no fluxo, ele se sente tão integrado que ele já sabe como que a jogada vai se desdobrar, aonde que vai chegar, sem nenhum pensamento. É o flow, né? O flow, é. E aí o cara, quando ele acha que está certo, eu lembro que eu estava lendo agora esses dias um verbete, o Valdo colocou lá o seguinte, do aquele mestre de jiu-jitsu, Gracie, Sim. né? E o Gracie falou assim, o aluno inteligente, ele atrapalha. Por quê? Porque ele pensa na hora que não deve. Ele fica na dúvida. Ele questiona. Pô, será que eu vou fazer isso agora? Não tem que pensar se eu vou fazer isso agora. Já era para ter feito, pô. Então, seguir o fluxo é você chegar a um determinado ponto em que você vai usar a mente como uma ferramenta na hora que precisa. Ó, para mim isso está sendo um aprendizado muito grande, porque eu sempre tive muitas limitações e muita identificação com o processo mental. Seguir a mente, estudar e seguir, estudar e seguir, estudar e seguir. E agora eu estou sentindo esse apelo e a importância de não ser tão preso às identificações mentais, né? Então, e enquanto a gente está estudando para lá e para cá, eu tenho visto aí, cara, um monte de gente nova, cara. O menino inglês lá, o Matt Garrett. Cara, 24 anos. Não só ele, mas várias pessoas que têm relatos, descrevem a sua manifestação em uma condição dessa. E aí eles chamam isso do despertamento. O despertamento, a pessoa desperta quando ela se liberta da mente. Ela consegue ser quem ela é sem as falsas identificações do processo mental. Então, esse é o desafio. Eu tenho tido extrapolacionismos. Um aqui, outro ali, uma coisa pequena, outra e tal. Eu tive uma vez agora, questão de 3, 4 meses atrás, de repente eu acordei lá, no meio da noite, aquela sensação de amor e paz. Cara, indescritível. Indescritível, não dá para pôr em palavra. Você ter aquele sentimento assim de, cara, tudo resolvido, não tem mais dúvida, não tem mais problema nenhum. Durou um pouquinho e passou. Então, Não, e eu já vi, né, o relato que você falou aqui, mas eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão da própria consciência. Eu já vi que um dos temas que eu estudo bastante é a experiência de quase morte. E a gente sempre fala que a questão da pessoa que tira a própria vida, o quanto que é negativo e tudo mais. Agora, tem muitos casos de pessoas que, quando elas tentam algo nesse sentido, quando ela sai do corpo, a primeira coisa que ela tem é um sentimento de fraternidade, de um amor esmagador, entre aspas, que vem para cima dela. Ela fala, peraí, mas o que está acontecendo? Eu acabei de tentar fazer uma coisa contra mim mesmo e de repente estou sentindo aqui. Claro, nem todo mundo tem isso, é uma minoria dos que cometem esse tipo de tentam algo nesse sentido. Mas essa sensação de não ter mais conflitividade pessoal, né? Quer dizer, essas emoções que acabam nos iludindo, talvez seja um modo da gente também mudar de nível, para a pessoa entender que a consciência dela é esse padrão. isso. E o que a gente vive aqui, a gente acaba se enrolando, como se diz na linguagem, pelos próprios cabelos. A gente acaba tumultuando o próprio caminho. Então, esse tipo de experiência talvez seja um dos mais significativos para a pessoa começar a entender o que é a própria consciência, né? Agora nesse sentido, você está comentando assim, então a verdade para a pessoa, assim, ela para realmente entender
a questão da realidade dela, o papel dela na interação com a realidade é de dentro, né? É de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Então, como é que você enxerga essa questão, então, do nosso paradigma priorizar a autoexperimentação nesse sentido, né? Porque você falou que mexeu com bastante questão de paradigma e tal, e um dos pilares do nosso paradigma conscienciológico, consciencial, é a autoexperimentação, e imagino que isso base muito essa tua perspectiva de que a verdade é de dentro, né? De fora. Como é que você enxerga isso? Assim? Então, a sua colocação é muito boa, né? De olharmos para dentro, né? Olharmos para dentro. Quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela sabe, mais difícil fica. Porque mais ela está presa ao que ela estudou e ao que ela conhece. E, de certo modo, o ego dela fica reforçado em cima daquilo que ela se debruçou. Então, a gente vê relatos, às vezes, a pessoa que não estudou tanto, que não está tão presa no conhecimento, ela flui mais. A coisa vai mais rápido do que em relação àquele que estudou muito, né? Agora, de um jeito ou de outro, cada um está vivendo o seu próprio processo. Vamos dizer assim, o universo, o mundo, a realidade é perfeito. É perfeito. Esse momento aqui agora chegou, é isso. Não tem o que fazer. A gente precisa aceitar o que é e ser capaz de entender, ser capaz de contribuir, ser capaz de fluir na direção como a água, em vez de querer resistir e bater com as coisas que estão acontecendo. Então, é muito complicado, cara, porque, veja, no início do Bhagavad Gita, o Arjuna, o livro inteiro é essa dúvida, essa dificuldade. O Arjuna, ele não quer ir para a guerra. Ele fala para o Krishna, Krishna, é minha família, cara. Tu não pode querer que eu vou matar os caras. São meus primos. Eu não quero brigar com eles. E o livro é ele entender que ele tem que ir brigar. Porque é o menos pior agora, nesse momento. Então, é você ceder aquilo que você quer em razão daquilo que é o melhor para todos. Muitos de nós estão na zona de conforto, cara. Preferem ficar em casa, não fazer as coisas e tal. Agora, eu tenho tentado ajudar lá o processo da AMAC, Associação de Moradores e Amigos da Cognópolis. Porque outro dia eu já fui vice-presidente no 3, 4 gestões atrás. Eu sempre fico pensando que a gente precisava de um plano diretor na comunidade, do bairro, para que a gente pudesse ter uma coisa melhor entre nós. Né? Então, estou lá participando da comunidade. No sentido de a gente se entender, compartilhar e ter algo melhor, né? Então, por exemplo, essa questão do Arjuna, ela é muito interessante porque as pessoas falam, não, que matar de jeito nenhum, nunca vou matar ninguém de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Mas veja, se o cara entra na tua casa, vai pegar tua mulher e teu filho, tu não vai fazer? Ah, não faço. Beleza, a decisão de cada um, não tem certo e errado. A gente não pode julgar o outro, porque a gente não sabe o que o outro passou para chegar aqui naquele momento. E se ele está certo ou se ele está errado, e se ele fez o que ele pôde. Ele fez o que ele pôde. Mas a gente tem que estar disponível para a gente enxergar o fluxo e a gente reduzir o nosso ego, tirar a zona de conforto e a gente se colocar como um componente de uma realidade universal, porque cada um aqui pode ter a ideia que quiser, mas dentro da minha cabeça, eu acho a uno-conscienciologia, é uma proposta que eu quero fazer, uno-conscienciologia, a consciência uno. Eu acho que existe, eu sinto uma consciência universal. Todo mundo aqui é um só, cara. Nós somos um.
tudo que eu faço por mim, para eu melhorar, você faz por você faz por você, cada um faz por si. E aí a interassistência é algo óbvio, né? Óbvio, Eu te inevitável, ajudar é ajudar e é a saúde. gente. E é saúde. Matar alguém é ruim? É ruim, é lógico, mas veja, se a gente for olhar, cara, tem umas citações aí, cara, muito incríveis de vários autores. Um que mais me impressionou é o do Paracelso. Paracelso. Ele fala assim: nós comemos a nós mesmos, porque alimento é tudo o que nós somos. A gente é um saco de comida. Então, a vida se alimenta da morte. Então, você vê quando tem o caçador e a presa. Lê Ortega y Gasset, é muito interessante. Ortega y Gasset, o espanhol lá, ele fala muito disso, cara. O processo da caça, não a caça predatória, mas a caça de sobrevivência. O animal, quando vai matar o outro animal, cara, é uma simbiose. Faz parte da vida. Estão no fluxo, né? Esse negócio de separar uma cerca aqui, felinos para lá, os carneiros para cá, não é por aí. É a natureza, né? Natureza, a gente precisa de entender e viver dentro da natureza como a natureza é, fazendo a nossa parte, porque é nature e nurture. Nature, nurture. A natureza, a mãe, nurture. A nutrição, a criação, no sentido de aperfeiçoar e melhorar a natureza. Então, é a integração das partes. É o Wu-Wei do Lao Tse. A não ação. É muito difícil as pessoas entenderem essa não ação. Não é simples, mas eu tenho estudado essas coisas, está me impressionando. Então, eu sinto a necessidade de compartilhar, de conversar, de fazer a minha parte e de tentar contribuir na medida do possível, porque as pessoas também olhem para dentro de si e descubram dentro de si o serenão que está lá dentro, que o Carlos Daniel, eu estava falando aqui, não sei se foi agora no início, né? Eu fui lá na abertura da Semana Paracientífica e o Carlos Daniel estava falando lá de serenologia. Que é o ser mais evoluído que renasce, né? E aí ele perguntando, você já identificou o serenão dentro de você? Pô, eu achei a pergunta muito oportuna e sincrônica com essa minha proposta de fazer a gente tentar conversar a epistemologia da conscienciologia no sentido de integrar pontos de vistas complementares, porque a ciência da consciência não pode deixar de lado outros pontos de vista, porque a consciência é a soma dos pontos de vista. Como é que o nosso está certo e o dele está errado? Não faz sentido. Então a gente precisa, de algum modo, conversar, se entender e propor. Eu sinto que isso não vai ser nada simples, porque eu até acho que está certo, nós somos rigorosos, beleza, mas muita gente purista e que defende a visão do paradigma consciencial no sentido do que ele é hoje e que vai ter muita dificuldade em aceitar. Mas a minha proposta é de conversar, porque é inevitável que a gente entenda que a consciência é universal. As pessoas desses três pontos de vista, o monismo, o dualismo e o não dualismo, então só tem um lado certo e os outros estão tudo errado. Sim. Hoje eu recebi, alguém mandou uma fotinha bem interessante. Tem um 6 aqui, né? Quem está olhando aqui está vendo 6. Quem está olhando aqui está vendo 9. Né? Então, veja, não tem. A ciência é dúvida. Será que o ponto de vista dele pode ajudar o meu? Nunca deveriam estar fechados para qualquer tipo de abordagem diferenciada, né? Sem contar, por exemplo, você falou do serenão. Então, um ser que é super evoluído, até que ponto a gente não tem muito desse ser e não identificou ainda e fica se julgando pequeno. Eu tenho meus problemas, eu tenho
meus conflitos íntimos, mas na verdade a pessoa está até mais avançada em relação à média, em relação a tudo que ela própria julga. Então, mas porque também não teve esse olhar para dentro de si. Né? Então, Perfeito. E outra coisa, o serenão que a gente vê na Conscienciologia é um cara lá na frente. Várias vidas à frente. Enquanto que, na visão não dualista, você viu o Rupert Spira? Não sei quem já viu aí, mas vale muito a pena. O cara é um inglês aí que fala sobre não dualismo. Ele tem muitos vídeos no YouTube e tal. Rupert Spira. E ele ensinando as pessoas. Você precisa desapegar do ponto de vista, porque você já é consciência aqui agora, nesse momento. Se você tirar essas ilusões, essas falsas identificações, tirar o Maia, a consciência está aqui agora, nesse momento. e talvez por isso a gente possa dizer que a nossa sociedade não é tão evoluída, porque parece que quanto mais o tempo passa, mais você quer se identificar com um grupo, com uma tribo, vamos dizer assim, com certos vieses. Cada vez as pessoas querem se rotular, parece que é. A gente parece que está vendo o contrário disso, né? Ou a impressão. Mas veja, é que nem o câncer, né? O câncer ele precisa aparecer, né, cara? Ele tem que viscerar para poder resolver. Então, se ele continuasse nos bastidores, continuasse invisível, então os problemas estão acontecendo na medida em que a gente está precisando deles para o processo do despertamento. Esse processo do despertamento, em grande parte, foi o meu percurso. Né? Autoridade não é verdade. Verdade é autoridade. Então, a gente precisa, né? A autoridade é o maior obstáculo ao conhecimento. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso. E, infelizmente, a nossa sociedade está muito presa na questão da autoridade. E a autoridade vem mostrando reiteradas vezes que ela não é bem intencionada. Ela não é bem intencionada. Então, e aí você vai ver, né? Tem diversas teorias da conspiração de um lado, teorias do outro, né? Diversos pontos de vista para a gente constatar isso. E aí, novamente, eu vejo, o Waldo chamava aqui a Cognópolis de uma ilha, de um oásis de conhecimento. Né? Agora, então, a gente precisa, de algum modo, de não refletir dentro da nossa comunidade as limitações e os conflitos dessa sociedade que está aí, porque a socinha é patológica e ela está com uma patologia cada vez mais intensificada e essa patologia está repercutindo aqui dentro. Então, eu acho que a coisa mais revolucionária que a gente poderia fazer é a gente tentar se entrosar e viver bem entre nós, respeitando um ao outro, sem julgamentos, mas com compreensão, né? Para que a gente pudesse realmente... Porque eu acho que isso é a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer nesse mundo hoje. Esse mundo, né, as elites estão querendo manter esse controle, manter o povo dormindo, manter o povo dominado, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, a gente vendo que isso está acontecendo e a gente, entre nós, reconhecendo o processo da nossa procedência, da nossa paraprocedência, reconhecendo um processo de uma mega proex, reconhecendo o holopensene de uma comunidade extrafísica avançada, reconhecer esses valores, tentar viver esses valores aqui e agora, nesse momento. Então, se a gente se unir, vai ser a coisa mais revolucionária que a gente pode fazer, porque a gente não vai estar mais sujeito a essas influências que a gente vem recebendo e que não só a pandemia, mas esse negócio de guerra, esse negócio de política, que os caras ficam botando na cabeça das pessoas para dividir as pessoas e a gente, em vez de fazer o que a gente tem que fazer, a gente fica com medo, inseguro e brigando entre nós.
né? Realmente. Antônio, já para a gente finalizando aí a nossa parte, né? Você tem alguma coisa que você gostaria de falar? Quer fazer uma última pergunta? Não, eu queria mesmo ver a contribuição aí. Então, o que você pode deixar para a gente de mensagem final? Ou do que você quiser para gente, para quem está vendo aí, está assistindo a gente até agora. Então, a gente comentou aí, eu publiquei um artigo agora no International Journal of Conscientiology, né? O artigo está em inglês, mas de repente vale a pena a gente traduzir, a gente dar uma olhada. Eu acho que a maioria consegue, bota o Google lá e dá uma olhada, né? Experiências na autoconsciência. Como pode o paradigma consciencial integrar abordagens não dualistas do interser e do cosmopolitanismo? Interbeing é a coisa do Thich Nhat Hanh, né? Então, olha só, vale a pena a gente lembrar que o Thich Nhat Hanh, quando ele fala do interbeing quer dizer interser. Então tem uma citação dele aqui no início do capítulo que diz assim, ó, se você é um poeta, você vai ver claramente que existe uma nuvem flutuando em cima dessa folha de papel. Sem a nuvem, não haveria chuva. Sem chuva, não haveria árvores. Sem árvores, não haveria papel. A nuvem é essencial para o papel existir. Se a nuvem não está aqui, o papel também não está aqui. Então, nós podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. Intersão. Então, não é só nuvem e papel, somos todos nós. Consciência não há isolada. Não tem consciência isolada. Estamos todos conectados de alguma forma. Todo mundo está conectado. É o que eu falei lá no fundo, eu entendo que a gente está tudo conectado. Então, o processo do interser. Aí vem o processo do cosmopolitanismo. O cosmopolitanismo é a recusa de considerar a existência de estruturas políticas como a fonte dos valores mais avançados. Então, o cosmopolitanismo é a gente respeitar o processo da cosmoética e do universalismo, né? Então, a minha proposta seria, no final aqui do artigo, eu faço um convite para um colégio invisível da autoconscienciologia. A gente criar esse colégio, algumas pessoas que se interessassem por esse tema, né? E a gente fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, ó, a prova geral de conscienciologia esse ano, o tema que eu estou trabalhando lá é autoconscienciologia. Então, a gente tem aí 50 verbetes, desde o Projeciologia, 700, o Pacíficos, Reurbanizados, o DAC e o Léxico. Então, tem lá 50 temas. Aí eu queria pegar esses 50 temas, juntar aí algumas pessoas nesse colégio invisível e a gente estudar, né, por um lado, o que é a autoconsciência? O que é a autoconsciência? O que você sabe? O que você já teve? O que você já viveu de autoconsciência? Como é que a gente pode estimular o processo da autoconsciência? Porque quando o Valdo escreveu Projeciologia e o 700, ele colocou lá nos dois claramente o objetivo da projeciologia, o objetivo da conscienciologia é o desenvolvimento da autoconsciência. Autoconsciência multidimensional. O que é autoconsciência multidimensional? O que você já sabe disso? Como é que a gente consegue melhorar isso? Como é que a gente consegue avançar nesse sentido? E aí a gente entendendo o processo um pouquinho da autoconsciência, eu acho que a gente vai chegar nessa capacidade da gente ver que um depende do outro. Não tem autoconsciência isolada. Autoconsciência que sou eu só. A autoconsciência, inevitavelmente, vai abranger uma coisa maior do que o próprio ego. Eu escrevi agora, em 22 de julho, o verbete egocídio cosmoético, que também está atrelado nesse processo aqui. Então, eu queria concluir isso, ó. O convite para a gente fazer um colégio invisível. Quem tiver interesse,
Dá uma olhada aqui, tem meu e-mail aqui no artigo, tá lá no IJC, o jornal da ISIC, né? International Journal of Conscientiology. Dá uma olhada lá. Antônio, a gente pode deixar o link do seu artigo, a gente deixa colocado aqui no primeiro comentário do Beleza. vídeo. Aí todo mundo que quiser olhar o primeiro comentário do vídeo aqui vai poder acessar o artigo, ver o teu e-mail. E que assim, eu acho que o Colégio Invisível é uma reunião de pesquisadores à distância. A gente Sem pode nada resumir isso, né? formal, sem nada institucional. Né? É um grupo de pessoas Para estudar. estudando a autoconscienciologia, no sentido da gente tentar entender um pouco melhor o que é autoconscienciologia, o que é autoconsciência e tentar integrar as perspectivas do paradigma consciencial dualista com o paradigma não dualista do caminho direto. Então, a gente tentar estudar isso, porque, veja, é inevitável que a gente precise olhar, mas com todo cuidado, com todas as ressalvas, Claro. com tudo que a gente puder. Por isso que eu acho que eu não tenho condição de fazer isso sozinho, por isso que eu estou convidando algumas pessoas para que a gente possa se unir e que a gente possa pensar, né, numa compreensão que seja menos incompleta, que seja mais precisa, mais interessante e que consiga contemplar de um melhor modo essa condição que a gente vive aqui hoje. Eu acho isso formidável, até porque dentro de ciência, dentro de pesquisa, não há nada que a gente não possa debater, discutir e tentar avançar. Então, eu acho que é uma proposta, né, incrível e desafiadora em vários sentidos, como você mesmo colocou aqui. Eu acho super válido e obrigado por trazer essa proposta para a gente. E quem tiver interesse aí, pessoal, vamos estudar, vamos aprofundar. E é isso. Então, Antônio, muito obrigado aí pela sua presença. Muito grato Adoramos o papo. a você, Alexandre, ao Gabriel, o pessoal da técnica aqui, né, ao Leonardo que me fez o convite para participar aqui desse Consciencialcast. Muita gratidão. Obrigado aí, gente. Então, sempre lembrando, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal. Toda semana um vídeo novo com pessoas que vão falar de assuntos interessantes em relação à consciência e todas essas facetas que envolvem aí a sua pesquisa. Então, meu muito obrigado para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um abraço e até a próxima.